pessoal. Vamos ver quem mais tá aqui. Ana Clara Paulino. Bom dia. E vai, gente. A Duda Alencar. Deixa eu apagar aqui, que essa aqui é a página lá do Sexto Aninho. Quando vocês achavam, né, que fazer conta com um denominador diferente era difícil. Né, que era fácil? Bem que eu dizia que era fácil. Tudo bem, fofoléticos? Será que vem mais gente? Agora a gente tá com 25 participantes. Vamos que vamos, então. Ai, gente, eu me divirto com vocês. Vamos lá. Na nossa aula passada, a gente estava falando sobre fatoração, né? A gente já falou fatoração por evidência, fatoração por agrupamento, fatoração da diferença de dois quadrados e fizemos a correção. E a tia começou a falar para vocês a fatoração por trinômios, né? Que trinômio, lembra que eu falei que quando se tratasse assim do produto notável e a fatoração funciona como se fossem assim coisas inversas. Então, se eu aprendi legal o produto notável, eu vou sacar, fazer a fatoração dele, né? E aí, a gente estava brincando lá na página de número 19, né? Alguém ficou com dúvida, gente, na página 19? Vocês gostariam que eu refizesse? Não, eu não enxerguei nada, não. Não entendi. Fala de novo, Duda. A gente não enxergou nada do quadro, nada. Então vamos fazer de novo, né? Melhor, também acho. Então tá, vamos lá. Fofoléticos do meu coração. Hoje eu trouxe vários pincéis aqui pra ver se algum vai dar certo, né? Mas os meninos do sexto gostaram desse aqui, então eu vou fazer com vocês também, tá? Ó, o primeiro exercício que a tia vai resolver tá lá na página 19, tá, gente? Do nosso livro Textos. Só tô retomando da aula passada. Vamos pelo menos fazer os principais, tá? Então, vocês estão vendo aqui, ó, uma diferença entre dois quadrados. Qual é a sacadinha? É você se lembrar do produto notável. O produto notável da soma pela diferença não era que sempre dava assim? Vou pegar um exemplo, ó. X mais y vezes x menos y. O resultado direto não dava sempre assim? X ao quadrado menos y ao quadrado? Então, observem, ó. O produto notável da soma pela diferença de termos algébricos dá a diferença entre dois quadrados. E o que nós temos aqui? Nós temos a diferença de dois quadrados. Então, a nossa resposta tem que ser o que, galera? Tem que ser voltar como para essa parte. Porque o que é fatorar? É transformar uma conta de menos ou de mais numa multiplicação de dois ou mais fatores. Aí eu ensinei uma técnica. O que a técnica dizia para nós? Que você vai aplicar a raiz quadrada e copiar esse sinal. Então vamos juntos, ó. X ao quadrado menos a raiz de 4a ao quadrado. Como é raiz quadrada, aqui a gente tem o número 2. Aí 2 dividido por 2 dá 1. Por isso que essa raiz aqui some e vai ficar apenas a letra x. Legal. Raiz quadrada de 4, 2. E esse corta com esse e sobra o A. Só que a gente sabe que o produto notável da soma pela diferença tem que ter dois termos. Quando a gente usa essa técnica, a gente achou o termo negativo. E a gente precisa, então, complementar com o termo positivo. Tá aí, ó. Legal? É simples, tá? Mas eu tenho que fazer esse raciocínio na minha mente, para que eu não esqueça de fazer nada, tá? Vamos aí para a letra B. Deixa eu só virar aqui que ele tá sacudindo. Vamos lá. Na letra B, ele fala assim, ó, x ao quadrado menos 36, y elevado à quarta. O que a técnica ensinou pra gente? Aplicar a raiz quadrada nos dois termos e conservar o sinal de menos. Então, vai ficar
x ao quadrado menos a raiz quadrada de 36, y à quarta. Aqui, ó, tchuc-tchuc, sobra o x. A raiz de 36 é 6. Esse número 4 vai dividir com o 2 daqui. Então, vai ficar 4 dividido por 2, 2. Chegando a Vivi. Oi, Vivi. Conseguiu entrar? Acho que sim. Ó, fofoléticos. Então, ó, a gente chegou aqui no termo negativo, mas a gente sabe que tem que complementar com o fofolético positivo. Tá certo? Ok? Legal. Então, a tia, vocês acho que já pegaram o jeitão. Eu vou colocar as respostas, tá? Pra gente poder trabalhar um pouco mais a outra parte. Deixa eu só tirar esse material aqui, que tá atrapalhando um pouquinho. Pronto. Aí, gente, ó, a tia fez a letra A e a letra B. A letra C, a resposta vai ser 4x mais 3y, marquinhos, 3 y à quarta vezes 4x menos 3y à quarta. Letra D. Na letra D vai ficar x elevado à sétima mais 98, que eu lembro que até o Pedro perguntou nessa questão. Tinha ficado com dúvida, né, Pedro? Mas acho que agora deu boa. As respostas. Vamos agora discutir um pouco os exercícios 2 fofoléticos. Dizia assim: fatore completamente os polinômios. Ah, como assim fatore completamente? É fazer a conta até não dar mais. Então, vamos tentar, vamos juntos, ó. Ax ao quadrado menos a. Gente, ó, não tenho ainda a diferença entre dois quadrados. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer a fatoração por evidência, né? Que a gente já aprendeu. Então, o que eu tenho em comum aqui, ó? Ax ao quadrado menos a. O A, então eu vou colocar ele em evidência, tá certo? Vamos fazer essa parte dividida por essa, ó. Ax ao quadrado dividido por A. Corto esse com esse, vai dar o quê? X ao quadrado, anoto a resposta. Menos com mais vai ser menos, ó. A dividido por A é igual a 1, porque todo número dividido por ele mesmo é 1. Quando chega nessa parte, você tem que ficar esperto. Gente, não é verdade que 1 ao quadrado e 1 é a mesma coisa? Então, você vai escrever esse cara com cara de quê? De 1 ao quadrado. Para quê? Para fazer a fatoração novamente. Então, aqui vai ficar assim, ó. A vezes x ao quadrado menos 1 ao quadrado. O que nós vamos fazer? Aplicar a técnica. Copia quem não tem nada a ver com a história. Aplica a técnica aqui, ó. X ao quadrado menos raiz de 1 ao quadrado. Então, A vai ser igual tchuc-tchuc, x menos 1, porque corta, corta, vezes x mais 1. Pegaram, gente? Isso aqui, ó, é uma sacadinha, tá? A gente usa muito isso aqui no ensino médio. Deixa eu abaixar que eu acho que não tá dando pra ver totalmente. Aí, deu pra ver? Acho que foi. Viu, pessoal? Então, olha só. Tá vendo? Essa aqui é uma jogada importante. Quando aqui tiver 1, você tem que sacar que é 1 ao quadrado para continuar fazendo a fatoração. Nesse exercício, a gente vai treinar isso. Então, vamos fazer as próximas letras. Ó que lindo! Dá até pena de apagar essas contas, né, gente? Tão lindas. Mais exuberantes do que a regra de 3, né, Muscão? Uma coisa apaixonante dessa. Exercício 2, ó. 7 menos 7m ao quadrado, n ao quadrado. Primeiramente, eu vou fazer o quê? Colocar o termo comum em evidência. 7
vezes 7 dividido por 7, 1. Menos com mais, menos 7m ao quadrado. N ao quadrado, eu vou cancelar 7 com 7 porque vai dar 1. Vai sobrar m ao quadrado, n ao quadrado, ok? Aí você tem que sacar que esse cara é elevado ao quadrado. Aí vamos continuar a nossa conta. Ó que linda, gente. M quadrado, n ao quadrado, certo? Cancelo esse com esse. Quem não tem nada a ver com a história, a gente copia. É tchuc, tchuc, tchuc. M, n. Nesse ponto, a gente achou o fator negativo. Mas a gente sabe que isso veio do produto notável. Então, esse cara também tem o termo dele positivo, tá? Tia, o meu tá dando 1 mais mn e depois que dá 1 mn, tem problema? Não, porque, gente, se trata de uma multiplicação. A ordem dos fatores não vai alterar o resultado, tá? Tudo bem, gente? Espero que vocês estejam entendendo. Ó, então o exercício 2, a tia vai colocar a resposta da letra C, tá? Que é o mesmo pensamento. 3x vezes x mais 1 vezes x menos 1. E na letra D, a resposta vai dar y mais x, y menos x, vezes y ao quadrado mais x ao quadrado, tá? E a terceira questão, que era uma questão importante, coloquem coração nela. Eu acredito que essa questão deva cair na prova do SAIS, tá, gente? Legal, deixa eu ver aqui, tem uns recadinhos. Isso, tá. Só o pessoal tirando dúvida da página. Legal. Então, coloca um coração nesse exercício 3, porque eu acho que ele é candidato de cair na avaliação do SAS, tá? É que a gente ainda não fez por causa da pandemia, mas em algum momento nós vamos fazer. Então, coração nela. Ó, ele dá umas dicas pra nós. A ao quadrado menos B ao quadrado é 24. E ele fala pra gente que A menos o B é igual a 8. E ele quer saber quanto é A mais o B. Tá? Muito bem. Então, vamos lá. Primeiramente, o que a gente poderia dizer? Isso aqui é uma diferença entre quadrados, né? Então, vou começar por aqui. Se é uma diferença entre quadrados, eu vou aplicar a minha técnica. Ó, A ao quadrado, B ao quadrado é igual a 2. Legal. Tchuc aqui, tchuc, tchuc. Vai sobrar o quê? A menos B vezes A mais B é igual a 2. Ele forneceu pra gente que essa parte aqui, ó, A menos B é igual a 8, não é? Então, eu venho, ó, e substituo a minha continha. Galera, se eu quero saber quem é A mais B, eu posso olhar para esse termo como sendo uma incógnita. Então, eu vou isolar ele no primeiro membro. Olha que lindo. A mais B é igual a 2. Esse 8 que está aí multiplicando vai passar para baixo dividindo, né? Ok? Então, deixa eu só ver se é isso que o livro de vocês fez. Ah, é 24 aqui. Ninguém nem me fala, né? A mais B, 24, 24, 24, 24. Agora vai dar certo. Aí esse número que está multiplicando passa para cá dividindo, beleza? Então vai ficar como? Ó, A mais B é igual 24 dividido por 8 é igual a 3. Matamos a nossa curiosidade, beleza? Alguém quer fazer perguntas sobre esse exercício? Tá tudo bem? A senhora não já tinha feito esse exercício? Eu tinha, Muscan, porque foi aquele dia que eu tava de festa junina e a conexão não tava boa. Então, muitas crianças ficaram com dúvida nesses exercícios, por isso que a tia voltou para explicar. Eu acho esse aqui, em especial, muito importante. Alguém tem dúvida nele?
Quer que a tia repete? Eu acho que não, tia. Tá tranquilo? Tá. Então a gente vai virar a nossa... Professora, repete. Tá, repito. Vamos lá. Gente linda, o que vai acontecer nesse exercício, tá? Ele vai fornecer pra gente que A menos B é igual a 24. Legal. Ele vai falar pra gente que o termo A menos B dá igual a 8. E ele quer saber quanto é A mais B, que a gente não sabe. Tá bom. Aí, o que eu vou fazer? Ó, eu vou escrever primeiro essa parte e vou aplicar a minha técnica de fatoração da diferença entre quadrados. Então, ó, A elevado ao quadrado eu apliquei a raiz quadrada, conservei o sinal de menos, apliquei a raiz quadrada e o resto eu copiei, igual a 24. Muito bem. Como a gente cancelou esse com esse, vai sobrar A menos B, né? E esse aqui é o termo negativo, mas a gente sabe que isso veio do produto notável, da soma pela diferença. Então eu acho o cara negativo, mas eu coloco o positivo ao lado, porque essa que é a resposta correta, né? Do produto notável. Então vai ficar A menos B vezes A mais B é igual a 24. Legal. Mas o que ele quer saber? Quem é A mais B? O A menos B, ele falou que é 8. Então, onde estava escrito A menos B, a tia substituiu pelo 8. Vezes o A mais B, igual a 24. O A mais B vai funcionar como uma incógnita, é o que eu quero saber. Então, eu vou deixar ele isolado no primeiro membro da minha equação. Tá aqui, certo? Esse meu igual, né, gente? Ficou horroroso. Deixa eu arrumar. Ó, agora sim. Aí, o 8 não tá multiplicando aqui, ele vai passar para o outro lado, dividindo. Legal. 24 dividido por 8 é igual a 3, não é? Então, achamos a nossa resposta. A mais B é igual a 3, que era o que o exercício perguntou pra gente, certo? Tereza, entendeu? Sim? Sim, professora. Ah, legal. Fico feliz, tá? Fofoléticos. Então, agora... a tia vai continuar a explicação da aula passada e nós vamos resolvendo os exercícios juntos, tá? Bom, primeiramente, vamos lembrar do produto notável, o quadrado da soma e o quadrado da diferença. Eu queria um voluntário que me falasse a resposta direta do quadrado da soma. Alguém? A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. Isso. Então, esse é o quadrado da soma. O primeiro ao quadrado mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o segundo ao quadrado. Legal. E vamos lembrar o quadrado da diferença? Alguém por aí? A ao quadrado menos 2AB mais B ao quadrado. Isso. Então, o quadrado da diferença vai mudar apenas o primeiro sinal. Vai ficar assim, o primeiro ao quadrado menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o segundo ao quadrado. Beleza? Até aí, tranquilo? Sim. Tá, muito bem. Então, o que a fatoração do trinômio quadrado perfeito vai trazer aí na nossa memória, tá? Vamos lembrar aqui, ó, como alguém falou aí, x mais y ao quadrado. Esse cara é o quadrado da soma. Primeiro ao quadrado mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o segundo ao quadrado. E se aqui fosse o quadrado da diferença, ia ficar o primeiro ao quadrado menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o segundo ao quadrado. Então, observe, a tia vai passar aqui um pincel ó, de outra cor, que o que muda é página 20 e 21, tá? Isso aqui, eu estou falando da minha cabeça ainda, só explicando, tá? Observem, ó, que esses sinais só mudam o primeiro, beleza? Tá. O que a técnica de fatoração vai ensinar pra gente agora nesse momento lindo? Fatoração do trinômio quadrado perfeito, né? Deixa eu pegar aqui um exemplo fofolético. Ó,
Exemplo. A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. O que a gente vai fazer? Aplicar a raiz quadrada só nas pontas, tá? Então, vamos lá. Ó, A ao quadrado, B ao quadrado. A, e aqui vai ficar B, né? Aí, como é que vai ficar o meio da história pra gente saber a nossa resposta, tá? Bom, eu sei que aqui eu tenho 2 vezes o primeiro pelo segundo, né? Ok? Então, vai contar sempre o primeiro sinal. Ó. E você vai saber que o cara em referência era esse. Você pode deixar escrito assim, ou você pode escrever A mais B vezes A mais B. Todos conseguem enxergar que essa resposta e essa dá na mesma? Sim ou não? Sim. Sim? Tá, então, ó, esse exemplo foi um exemplo do trinômio quadrado perfeito da soma, né? Quadrado da soma. Vamos ver um agora que envolve também... Mas esse é o exemplo da primeira questão? Isso é um... Isso, ó, não, isso aqui, Duda, é uma explicação que a tia tá dando como fazer a fatoração de um trinômio quadrado perfeito, tá? Então, o que o aluno tem que considerar? Ele vai tirar a raiz do primeiro membro e do último e vai conservar o primeiro sinal. Como o primeiro sinal era demais, eu sei que é o quadrado da soma. Se o sinal aí fosse negativo, você ia perceber que é o quadrado da diferença. Entendeu? É só isso. É simples. Tá? Mas vamos fazer os exercícios? Agora todo mundo com a tia vai lá na página 21, que é caminhando que se aprende a caminhar, né? É matematicando que aprende a matematicar. Eita, né? Tô filosófica hoje. Vamos lá, página 21, vamos fazer com a tia, tá bom? Quem já fez, parabéns, faz a correção. E quem não fez, presta bastante atenção e faz depois, tá bom? Beijo, vamos junto. Léo, você tá aí, Léo? Léo, Lucas, Matheus eu vi que tava. Vocês estão entendendo, gurizada? Espero que sim, de coração, hein? Que vocês não estão me perguntando, eu fico até com medo. Vamos juntos então, fofoléticos. Olha só. Então a tia tá agora lá na página de número 21 do nosso livro-texto. O primeiro exercício falava assim, ó. O polinômio, acompanha a leitura no seu livro. O polinômio 4a elevado à quarta potência mais 9a ao quadrado mais 81 é um trinômio quadrado perfeito? Será que é? Justifique a sua resposta. Então, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é fatorar o primeiro e o último termo. Depois a gente vai ver se o cara do meio vai bater a resposta. Vamos pensar juntos? Vamos lá. Olha só. Então, a gente tem 4... a quarta potência mais 9a ao quadrado mais 81. Legal. Vamos aplicar a raiz quadrada. 4a quarta, copiei o primeiro sinal e tiro a raiz do último termo. Muito bem. A raiz quadrada de 4 é 2. A quarta com a raiz daqui vai ficar a ao quadrado mais... a raiz quadrada de 81, que seria 9, certo? Muito bem. Quando a gente achou esse produto notável aqui, né, ele seria assim. Vamos testar para ver se o termo do meio bateria. Como é que eu faço? Se a tia fosse fazer esse produto notável, não ia ficar assim, ó. O primeiro termo ao quadrado mais 2 vezes o primeiro termo multiplicado pelo segundo, certo? Mais o segundo ao quadrado. Aqui ia ficar 4a quarta, tudo bem. Mas aqui, ó, mais com mais, ia ficar 2 vezes 2, 4. E 4 vezes 9, 36a ao quadrado.
E é isso que aparece aqui no meio? Não. Aparece outra resposta, ó. Então, o teste para saber se o cara é um trinômio quadrado perfeito ou não é voltar para o produto notável e fazer a conta aqui do meio. Tá vendo que aqui, ó, esse cara é diferente desse. Então, qual é a minha conclusão? Esse trinômio não é um trinômio quadrado perfeito, né? Ele não é um trinômio quadrado perfeito, porque se fosse, aqui, ó, ia bater a resposta. Entenderam como é que é para pensar, gente, nesse exercício? Sim, não. Tá, então vamos repetir para quem não pegou aí, ó. Quando ele perguntar pra gente se um determinado trinômio é um trinômio quadrado perfeito, o que eu vou fazer? Primeiro eu vou aplicar a técnica de fatoração. O que a técnica ensina pra gente? Vai fazer a raiz quadrada do primeiro e do último termo, beleza. Aí eu achei como resposta o quadrado da soma, 2a ao quadrado mais 9 elevado ao quadrado, tá bom. Aí eu vou agora aplicar aqui a técnica do produto notável, porque quando a tia fizer isso, eu vou descobrir o termo do meio, né? E se o termo do meio for igual a esse, é porque o cara é um trinômio quadrado perfeito. Se o cara do meio der diferente, é porque não é. Nesse caso, não foi. Por quê? Ó, quando eu apliquei o produto notável, o primeiro termo ao quadrado mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, o que eu percebi aqui? Aqui bateu, né? Ok. Mas aqui não, ó. 2 vezes 2 são 4. 4 vezes 9 vai dar 36a ao quadrado. E o que tá mostrando aqui pra gente? 9a ao quadrado. Como 36 é diferente de 9, a gente vai concluir, opa, esse trinômio que ele deu não é um trinômio quadrado perfeito, porque se fosse, a resposta do meio ia ter batido, e nesse caso não bateu. Ficou mais claro? Sim. Sim, bacana. Alguém tem dúvida? Tá bom? Tá tranquilo? Então vamos embora. Na segunda questão, ele fala assim: analise os seguintes trinômios e marque um x nos quadrados perfeitos, justificando as respectivas formas fatoradas. Então é um treino isso, é pra gente verificar se é trinômio quadrado perfeito ou se não é. Vamos juntos? Vamos lá. Ó, deixa eu tomar aqui uma aguinha. Vamos para o exercício de número 2. Letra A. X ao quadrado menos 4x mais 4. Tá, primeiro passo, vou aplicar a raiz quadrada nas extremidades, né, galera? Deixa eu mexer aqui só um pouquinho para aparecer. Então, ó, a raiz x, ó, copio o sinal que vem na frente, faço a raiz quadrada do último termo. Tchuc-tchuc, sobrou x, menos a raiz quadrada de 4 é 2. Então, esse cara seria o produto notável do quadrado da soma. Vamos calcular. Ó, o primeiro termo ao quadrado menos 2 vezes o primeiro termo multiplicado pelo segundo mais o segundo ao quadrado. Vamos verificar. Menos com mais, menos. 2 vezes x, 2x. 2x vezes 2, 4x. Mais 4. Olha que meigo, gente. Menos 4x bateu com menos 4x. Então, esse cara, ele é um trinômio quadrado perfeito. Entenderam a diferença do primeiro que a gente fez, né? O primeiro não batia aqui, ó, o meio. Nesse bateu, então, esse é um trinômio quadrado perfeito. No caso, seria o quadrado da diferença. Tranquilo? Professora, Oi. qual exercício? O 2. Qual exercício? 2. Ah, tá, mas tá na letra igual. Qual letra você tá? Na letra A. Ah, tá. Obrigada. Achou? Achou? Tá?
vamos para a letra B agora. Ó, a letra B é 25x à quarta menos 10x ao quadrado. Na letra A, tia, ele é um trinômio? Ele é. Quadrado perfeito? Sim, Tá. ele é, Duda. Sabe por quê? Aqui no meio, ó, bateu com a resposta que ele deu inicialmente. Então, esse cara é um trinômio quadrado perfeito, tá? Vamos testar agora na letra B. Então, o que a técnica ensina pra gente? Primeiro passo, vou aplicar a raiz quadrada no primeiro e no último termo. Vamos juntos? Ó, então vai ficar a raiz quadrada de 25x à quarta, copia o primeiro sinal, a raiz quadrada de 1, a gente sabe que 1 pode escrever 1 ao quadrado, né? Beleza. Então, vamos lá. Nem precisa, né? Pode só pôr a raiz de 1 mesmo, que vai dar na mesma. A raiz quadrada de 25 é 5. X à quarta vai ficar x ao quadrado, menos a raiz quadrada de 1, 1. Legal. Então, olha, o que aconteceu aí? Esse cara se refere a este produto notável, a esse quadrado da diferença. Vamos aplicar o produto notável para ver se o termo do meio vai bater. Se bater é porque é, se não bater é porque não é. Então, bora. Então, aqui vai ficar 5x ao quadrado menos 2 vezes 5x ao quadrado, que é o primeiro termo, multiplicado pelo segundo, né? Mais o segundo ao quadrado. Tá? Então, vamos lá. Aqui ia ficar 25x à quarta. Tudo bem. Aqui ia ficar 2 vezes 5, 10. 10x ao quadrado. Aparece 10x ao quadrado aqui? Aparece, né? Deixa eu fazer aqui pra cima. Senão tem gente que não vai entender. Ó. 25x à quarta menos 10x ao quadrado menos 1. Aí aqui vai ficar 5x ao quadrado. É sinal de menos. Aí aqui vai ficar raiz assim, né? Aí vamos aplicar o teorema lá do produto notável. Como é que vai ficar? 5x ao quadrado menos 2 vezes o primeiro termo multiplicado pelo segundo mais o segundo termo ao quadrado. 5 vezes 5, 25. X vezes x quadrado vezes 2, x à quarta. Menos com mais, menos. Menos com mais, menos. 2 vezes 5, 10. X ao quadrado mais 1. Queridos, vamos agora analisar o produto notável que deu lá na frente. Aqui, ó, tá vendo que esse cara é negativo? E aqui ele dá positivo? Então, esse vai ser um trinômio quadrado perfeito? Não. Por quê? Porque o sinal daqui, ó, deu divergente. Para ele ser um trinômio quadrado perfeito, tem que ficar igual à regra do produto notável. O primeiro ao quadrado, nesse caso, era um quadrado da diferença. Então, ia ficar menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o segundo ao quadrado. Então, embora o termo do meio aqui bateu, o último sinal não bateu. Entenderam? Então, esse não. Deu pra entender? Professora, Oi? a senhora ficou mais um? É, porque aplicando... Então, ó, pensa aí com a tia. É por causa da regra do produto notável. O quadrado da diferença, né, fica o primeiro ao quadrado menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o segundo ao quadrado.
E lá no início o sinal é negativo, então não vai bater. É, isso porque eu coloquei que não possui quadrado, não possui raiz quadrada perfeita. Isso, então esse aí não é esse. Depois que não é esse? Não é. Isso, tá, tá. Vamos pra letra C agora. Vamos lá. Ok. Ó, então esse aqui eu vou colocar no cantinho, não é, tá? Por quê? Porque esse sinal aqui, ó, é positivo, tá? Ok? Só pra ficar claro aí pra todo mundo. Não é, gente, que é fácil. É mais ou menos fácil. A questão é que vocês têm que estudar, porque senão é um detalhe que faz a gente errar tudo, tá? Tem que prestar muita atenção. Letra C, ó. 25x à quarta, agora sim, né? 10x ao quadrado mais 1. Nesse vai dar certo, né? Fazendo aqui a fatoração, ia ficar 25x à quarta mais a raiz quadrada de 1. 5x ao quadrado mais 1. Aplicando o produto notável, ia ficar 25x à quarta mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, que seria 5x ao quadrado vezes 1 mais 1, né? Então aqui bateu, esse é. Esse aqui é verdade, né? Vamos fazer a letra D. Na letra D aparece uma fração. X ao quadrado. Melhor até eu vou apagar pra gente ter mais espaço, tá, gente? Vocês querem que eu acenda a luz? Vê se fica melhor. Não, né? Assim tá melhor? Sem luz é melhor. Tá. Sem luz é melhor. Tá, senão dá um reflexo, né? X ao quadrado sobre 4 mais x, y mais y ao quadrado. Pessoal, o esquema vai ser o mesmo, tá? Você vai aplicar a raiz quadrada nas pontas. Então, aqui vai ficar x ao quadrado sobre 4 mais y ao quadrado. Observe que sempre a gente vai trazer o primeiro sinal, tá? Muito bem. Então, aqui vai ficar... A gente sabe que a raizona da divisão é a raizinha deles dividindo, né? Então, aqui ia ficar a raiz de x ao quadrado sobre a raiz quadrada de 4, certo? Mas aqui já dá logo y, né? Então, aqui ia ficar x sobre a raiz quadrada de 4, que é 2, mais y elevado ao quadrado. Vamos agora calcular esse produto notável. Ajudem aí a professora. O primeiro termo elevado ao quadrado mais 2 vezes o primeiro termo multiplicado pelo segundo mais o segundo termo ao quadrado. Esse quadrado é para o número de cima e o de baixo. Então, vai ficar x ao quadrado sobre 4, beleza? Mais 2 vezes x, 2y, 2x, y, sobre 2, né? Eu posso mais y ao quadrado. Só que 2 dividido por 2, a gente pode cancelar. Então, aqui ia ficar x ao quadrado, tchuc-tchuc, xy mais y ao quadrado. Tá idêntico ao que tava aqui, ó? Tá, né, gente? X ao quadrado sobre 4 mais xy mais y ao quadrado. Então, esse é verdade verdadeira. Pegaram aí o raciocínio? Sim, professor. Né? Que é legal, que é divertido? Ela é um trinômio quadrado, perfeito? Duda, fala de novo. Sim, ele é um trinômio quadrado perfeito, porque depois de fazer a fatoração, quando a gente aplicou o produto notável, a resposta deu igualzinho ao trinômio que ele deu de primeira. Então, significa que esse cara, ele é um trinômio quadrado perfeito, beleza? Sim?
Então vamos para o próximo, né? O terceiro fala assim: fatórios trinômios quadrados perfeitos a seguir. Nessa daí é o mais fácil, gente, é o filé. Ele não tá perguntando pra gente se é, ele tá dizendo que é. Então fica mais fácil da gente saber o que é pra fazer, né? É só aplicar a técnica de fatorar o primeiro e o último termo e conservar o primeiro sinal, beleza? Então vamos juntos. Ó. Estamos no exercício 3 agora, galera. 4x ao quadrado mais 4x mais 1. O que o aluno do 8º ano tem que fazer? Pela estrada fora, eu vou bem feliz. Fazer o que, gente? Fazer a fatoração desse fofo. O que a regra disse? Aplicar a raiz quadrada nas extremidades e conservar o primeiro sinal, certo? Legal. A raiz quadrada de 4 é 2. Tchuc-tchuc. Então, aqui ficou 2x. Copiei o primeiro sinal. A raiz quadrada de 1 é 1. Pronto, tá? Não preciso testar nada. É só deixar a resposta assim mesmo, tá? Essa era a letra A. Vamos fazer a letra B. De bom. Que bom só existe um, né, gente? Que é Deus. X ao quadrado mais 10x mais 25. O que a técnica diz? Aplicar a raiz quadrada nos termos da extremidade e pegar o primeiro sinal. Legal, então vou fazer x ao quadrado mais a raiz de 25. Ó, tchuc-tchuc, vai sobrar o x. Raiz de 25, 5. Pronto. X mais 5 elevado ao quadrado. Quem fez? Tá chegando na resposta? Sim? Bem, ele não é a letra D. A letra D. Ela não é um nome ou uma... Duda, você tá na letra D de qual? Do 2? É. A letra do 2, ela era. A tia agora tá no exercício 3, fiz a letra A, fiz a letra B, agora a tia vai fazer a letra C, tá? Opa! Ui, apaguei, mas tá gravando a aula, gente. Graças a Deus. Ó, na letra C, ele fala assim: 4x à quarta mais 4x ao quadrado, y ao cubo, mais y à sexta. Vou aplicar, ó, a minha raiz quadrada nos termos da extremidade. Então, vai ficar 4x à quarta, copia o sinal da frente, e y elevado à sexta. A raiz quadrada de 4 é 2. X à quarta dividido com 2 daqui ficou x ao quadrado. E aqui ficou 6 dividido por 2, então ficou y elevado a 3. Esse fofolético elevado ao quadrado, tá? E vou colocar, vamos dar tempo, dá tempo de fazer mais um, ó. Letra D vai ser 9 sobre 25x à sexta mais 12 x ao cubo y mais 4y quadrado. Ó, vou aplicar a raiz quadrada nos termos da extremidade. A raiz quadrada de 9 é 3. A raiz quadrada de 25 é 5. 6 dividido por 2 vai ficar x ao cubo. Mais a raiz quadrada de 4, 2. Esse com esse corta, então vai sobrar o y. Tá? Nossa resposta desse fofo ficou assim. Tudo bem, gente? Tá? Então agora vocês vão ter muita coisa para se divertir de tarefa daqui para segunda-feira. Olha que legal. Sei que vocês amam essa parte.
Ó, a gente vai ficar de atividade com a página 23 até a página 25. Um pouquinho, né? Mas é muita conta, gente. Tem que fazer assim, com um pensamento bem exercitado, tá? Vai ser a hora da verdade, pra ver se vocês entenderam ou não, tá? Anota aí atividade, fofoléticos. Atividade. Livro, texto. Página. 20. Deixa eu ver. Vou passar na 23, tá? 23 a 25, tá? Que é o explore seus conhecimentos até aqui, ó, mergulhando fundo. Alguém quer perguntar? Já é pra enquanto ela troca online? Gente, boa Muscan, tá, galera? Como a gente já acabou o capítulo 6, manda brasa na tarefa online. Vocês receberam o roteiro do trabalho, vocês entenderam que a nota das avaliações vai ser o capítulo 1 ou o capítulo 4. Vai contar como nota de trabalho de vocês de 0 a 10. E do capítulo 5 ao capítulo 9, que a gente ainda vai desenvolver, vai ser a nota do segundo período, tá? Então não deixem de fazer, tá bom? Porque ninguém quer ficar sem nota, né? Tá bom? Gente, espero que essa aula tenha sido muito útil, que vocês tenham gostado. A tia tá com muita saudade de vocês. Beijo no coração, até o próximo encontro. Tá bom? Tchau, professora. Tchau, galera linda. Tchau. Tchau, saudades. Vamos aqui também desligar a outra câmera, né? Beijo, 8º ano.